Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a uma jornada fascinante que promete transformar a maneira como enxergamos um dos textos mais antigos e venerados da humanidade, o Pentateuco. Estou falando dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tradicionalmente atribuídos a Moisés. Para o judaísmo, estes são os pilares da lei, a Torá Sagrada. Para o cristianismo, são a fundação sobre a qual toda a revelação divina se ergue. Sua importância é inegável, moldando civilizações, culturas e, acima de tudo, a fé de bilhões de pessoas ao longo dos milênios. Mas aqui reside um enigma central, uma pergunta que, à primeira vista, pode parecer paradoxal. Como é possível que textos escritos séculos antes do nascimento de Jesus, repletos de leis, histórias de patriarcas e rituais antigos, possam, de alguma forma, apontar para ele? Como essas narrativas milenares que descrevem a criação do mundo, a libertação de um povo da escravidão e o estabelecimento de uma aliança divina, poderiam prever ou preparar o caminho para a figura do Messias cristão? É exatamente essa a promessa da nossa jornada de hoje. Desvendar conexões surpreendentes, muitas vezes ignoradas ou subestimadas, que ligam intrinsecamente o Pentateuco à pessoa de Jesus. Preparem-se para uma exploração profunda, onde cada história, cada lei e cada figura ganhará um novo significado sob a luz da revelação. Vamos descobrir como a coerência divina tece uma tapeçaria temporal, unindo passado e futuro, promessa e cumprimento. Desde os primórdios da história humana, conforme narrado nas Escrituras, a humanidade aguardava por algo, ou melhor, por alguém. Havia uma expectativa messiânica latente, um anseio profundo por um libertador, um rei, um profeta que restauraria a ordem, traria justiça e estabeleceria um reino eterno. Essa esperança não surgiu do nada. Ela foi cuidadosamente plantada e cultivada ao longo dos séculos através de promessas, símbolos e prenúncios divinos. O Pentateuco é o solo fértil onde essas sementes messiânicas foram primeiramente lançadas. Nossa missão é ir além da leitura superficial e mergulhar nas camadas mais profundas desses textos, revelando como Moisés, os patriarcas e até mesmo os rituais do tabernáculo, sem o saberem plenamente, estavam profetizando e prefigurando a vinda de Jesus. Não se trata de forçar interpretações, mas de descobrir as verdades que o próprio Novo Testamento nos convida a ver. Verdades que o próprio Jesus e os apóstolos revelaram. É uma jornada de descoberta que promete enriquecer nossa fé e aprofundar nossa compreensão da narrativa bíblica como um todo. Pensem nas histórias que vocês já conhecem: a criação, o dilúvio, a aliança com Abraão, a escravidão no Egito e a libertação miraculosa. Cada uma dessas narrativas, e muitas outras, contém elementos que, quando vistos através das lentes do Novo Testamento, revelam um propósito maior, um plano divino meticulosamente orquestrado para a redenção da humanidade. É como se o Pentateuco fosse um mapa antigo, detalhado e complexo, que, embora escrito em uma língua e contexto diferentes, nos guia inequivocamente a um tesouro inestimável: Jesus Cristo. E o mais incrível é que essa coerência não é acidental. Ela fala da mente de um autor divino que planejou cada detalhe da história da salvação desde o princípio. Ao final desta série, vocês verão o Pentateuco não apenas como um livro de leis e histórias antigas, mas como um testemunho vibrante e profético de Jesus. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e contem-nos nos comentários de onde estão assistindo. Nossa jornada nos leva agora ao coração desses símbolos, tipos e profecias veladas que permeiam o Pentateuco, começando por Gênesis. Este livro, que significa origem, é o ponto de partida para a promessa messiânica. Logo no capítulo 3, versículo 15, após a queda da humanidade, encontramos a primeira profecia messiânica, a proto-evangelho, onde Deus declara que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa semente, em sua plenitude, aponta diretamente para Jesus, nascido de uma mulher,
que viria para desfazer as obras do diabo e restaurar a relação entre Deus e a humanidade. É uma promessa de esperança em meio à desgraça, um vislumbre do Salvador que viria. Avançando em Gênesis, deparamo-nos com a história do sacrifício de Isaque, em Gênesis 22. Abraão, o patriarca da fé, é instruído a oferecer seu filho amado, Isaque, em sacrifício. No último momento, Deus provê um carneiro para ser sacrificado em seu lugar. Esta cena é um tipo poderoso e comovente do sacrifício de Cristo. Isaque, o filho único e amado, carregando a lenha para o próprio sacrifício, prefigura Jesus, o Filho unigênito do Pai, que carregou sua própria cruz. A provisão de Deus de um substituto naquele Monte Moriá, o mesmo local onde o Templo de Jerusalém seria construído, e séculos depois, nas proximidades do Calvário, é um eco profético do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda em Gênesis, a escada de Jacó, em Gênesis 28, onde anjos sobem e descem, representa a conexão entre o céu e a terra. Jesus, em João 1:51, se refere a si mesmo como essa escada, a ponte, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho pelo qual a comunicação e a comunhão divinas são restauradas. Passando para Êxodo, o livro da libertação, os símbolos se intensificam. O Cordeiro Pascal, em Êxodo 12, é talvez um dos tipos mais claros de Jesus. No Egito, o sangue do Cordeiro na ombreira das portas salvou os primogênitos de Israel da morte. Da mesma forma, Jesus, o Cordeiro de Deus sem mácula, é o nosso Cordeiro Pascal, cujo sangue nos redime da morte espiritual e eterna. Sua morte na Páscoa não é coincidência, é o cumprimento perfeito do que o ritual pascal prefigurava por séculos. No deserto, o maná que caía do céu para alimentar Israel é outro tipo impressionante. Jesus se declara o pão da vida, em João 6, afirmando que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, aquele que dá vida ao mundo, contrastando-se com o maná que, apesar de sustentar fisicamente, não concedia vida eterna. A rocha que jorrou água para saciar a sede do povo é também uma imagem de Jesus, a água viva. Paulo, em 1 Coríntios 10:4, afirma que essa rocha era Cristo, a fonte inesgotável de vida espiritual para aqueles que creem. O tabernáculo, detalhadamente descrito em Êxodo 25:30, com sua complexa estrutura, seus utensílios e rituais, é uma minuciosa representação da pessoa e obra de Jesus. Cada elemento, desde a porta única de entrada, passando pelo altar de bronze, a pia de bronze, até o santo lugar com o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, culminando no Santo dos Santos com a Arca da Aliança coberta pelo propiciatório, aponta para Cristo. Ele é a porta, o sacrifício, a purificação, a luz do mundo, o pão da vida, a oração que sobe a Deus e o lugar onde Deus habita e se encontra com seu povo. Em Levítico, o sistema sacrificial é o cerne da questão da santidade de Deus e da necessidade de expiação. Os múltiplos sacrifícios, pelo pecado, pela culpa, de ofertas pacíficas, de holocaustos, demonstram a seriedade do pecado e a incapacidade do homem de se achegar a um Deus santo por seus próprios méritos. Eles clamavam por um sacrifício perfeito e definitivo, um que pudesse, de uma vez por todas, remover o pecado. Esse clamor encontra sua resposta em Jesus, cujo sacrifício na cruz foi o único capaz de satisfazer plenamente a justiça divina. O dia da expiação, ou Yom Kippur, o dia mais solene do calendário judaico, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados de toda a nação, é a prefiguração mais clara da obra expiatória de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, que, por um único sacrifício, entrou no santuário celestial para sempre, garantindo nossa redenção eterna. A santidade de Deus, intransponível para o homem pecador, é alcançada e restaurada pela ponte que apenas Jesus, o mediador perfeito, poderia construir. Os números, por sua vez,
nos apresentam a história da serpente de bronze. Quando o povo de Israel foi picado por serpentes venenosas no deserto, Moisés foi instruído a fazer uma serpente de bronze e levantá-la num poste. Quem olhasse para ela viveria. Jesus, em João 3, 14 e 15, compara-se a essa serpente, dizendo que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também deveria ser levantado, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É uma imagem poderosa da salvação pela fé em Jesus crucificado. Ainda em Números, a profecia da estrela de Jacó, proferida por Balaão, anuncia a vinda de um governante messiânico, uma estrela que surgiria de Jacó e um cetro que se levantaria de Israel. Essa profecia foi cumprida em Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Finalmente, em Deuteronômio, o livro da segunda lei, ou recapitulação, Moisés profetiza a vinda de um profeta como ele. Esse profeta seria levantado por Deus do meio do povo de Israel, e o povo deveria ouvi-lo. Pedro, em Atos 3:22, e Estevão, em Atos 7:37, identificam Jesus como o cumprimento dessa profecia. Jesus é o grande profeta, o intérprete final e perfeito da vontade de Deus. O próprio Deuteronômio, ao repetir e reinterpretar a lei para uma nova geração, já aponta para a insuficiência da lei para transformar o coração humano e a necessidade de uma nova aliança, onde a lei seria escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações. Essa nova aliança, prometida pelos profetas e estabelecida por Jesus, é a manifestação plena do que o Pentateuco apenas insinuava. Assim, a unidade temática do Pentateuco, apesar de séculos de escrita e de ser composto por diferentes gêneros literários, revela uma coerência divina impressionante. Não é uma coleção aleatória de leis, histórias e profecias, mas um tapete meticulosamente tecido, onde cada fio aponta para um propósito maior, um plano que culmina em Jesus. A mente do Criador permeia cada palavra, cada evento, cada ritual, orquestrando uma melodia que, embora iniciada com notas simples, desenvolve-se em uma sinfonia complexa e gloriosa. Essa harmonia, que transcende a temporalidade e a autoria humana, sugere uma fonte de inspiração que vai além dos limites terrenos. A perspectiva do Novo Testamento solidifica essa interpretação. Não somos nós, com nossa visão pós-Cristo, que impomos essas conexões. Elas são intrínsecas e foram reconhecidas e ensinadas pelo próprio Jesus e por seus apóstolos. Jesus, o personagem central para quem o Pentateuco aponta, frequentemente citava esses livros e se identificava com seus temas. Em João 5,46, ele disse aos fariseus: "Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito." Que declaração extraordinária! O próprio Moisés, o grande legislador e profeta, teria escrito sobre Jesus. Isso valida a nossa jornada de descoberta, mostrando que as conexões que exploramos não são meras alegorias, mas verdades profundas e intencionais. As epístolas de Paulo e Hebreus, escritas pelos apóstolos e escritores do Novo Testamento, são particularmente esclarecedoras nesse aspecto. Paulo, em Colossenses 2, 16, 17, explica que as observâncias da antiga aliança, festas, luas novas e sábados, eram sombra das coisas que haviam de vir, mas o corpo é de Cristo. Esta é uma chave hermenêutica fundamental. O Antigo Testamento é a sombra, e Jesus é a realidade. O corpo que projeta essa sombra. Hebreus, por sua vez, dedica capítulos inteiros a comparar e contrastar o sacerdócio levítico, o sistema sacrificial e o tabernáculo com a pessoa e obra de Jesus. Ele demonstra que o sacerdócio de Arão e os sacrifícios de animais eram apenas protótipos imperfeitos, prefigurações da obra sacerdotal superior e do sacrifício perfeito de Cristo. O dia da expiação, com toda a sua solenidade, era apenas um ensaio para o grande dia da expiação, realizado por Jesus na cruz.
Essa riqueza da hermenêutica cristã nos ensina a entender o Antigo Testamento não como um livro obsoleto, mas como a fundação indispensável sobre a qual o Novo Testamento é construído. É como um mapa antigo que, embora não mostre o destino final em detalhes, aponta inequivocamente para ele. Sem o Pentateuco, a profundidade do sacrifício de Jesus, a necessidade de um mediador e a magnificência de sua salvação seriam incompletas ou incompreendidas. E qual a conexão de tudo isso com a vida do espectador hoje? A relevância dessas conexões é imensa para a fé e para a compreensão da narrativa bíblica como um todo. Ao enxergar Jesus em cada página do Pentateuco, nossa fé é fortalecida, nossa admiração por Deus se aprofunda e a Bíblia se torna um livro vivo, coeso e divinamente inspirado. Não se trata apenas de história antiga, mas da história de um Deus que, desde o princípio, planejou a redenção da humanidade por meio de seu Filho. Em conclusão e reflexão, o Pentateuco não apenas aponta para Jesus. Ele prepara o palco, constrói a expectativa, estabelece os tipos e as sombras que tornam a vinda de Jesus não apenas compreensível, mas gloriosamente necessária. Ele revela a profundidade do plano divino, um plano que se desenrolou através dos séculos, culminando na pessoa e obra de Cristo. É um convite para explorarmos mais a fundo essas conexões, para lermos as Escrituras com os olhos abertos para aquele que é o centro de toda a revelação. Que essa jornada inspire cada um de vocês a enxergar Jesus em cada livro, cada capítulo, cada versículo, e a se maravilhar com a sabedoria e o amor de Deus manifestados desde o Gênesis até o Apocalipse.